Sejam bem-vindos a mais um estudo. Eu sou a pastora Raquel Davis, do Ministério Evangélico Igreja Tudo Novo em Cristo, da Baixada Santista. E você pode entrar em contato conosco através do telefone DDD 13 3029 7779 e também por e-mail igreja.tudonovoemcristo@gmail.com. E eu quero te encorajar a ser mais uma vez tremendamente abençoado pela palavra de Deus. Eu quero que você, onde quer que você esteja me ouvindo, que você possa se conectar com o trono da graça de Deus. Amém? Com certeza você vai ser edificado, com certeza você vai ser abençoado e com certeza nós vamos poder estabelecer alguns princípios bíblicos que vão te ajudar na sua caminhada cristã, no seu relacionamento com Deus. Porque nós estamos aqui porque desejamos que você seja bem-sucedido espiritualmente, emocionalmente, materialmente. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela contém o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é a palavra de Deus. Amém? E a única coisa que pode realmente transformar a tua vida e mudar a tua história é esse conhecimento revelado da palavra de Deus. Eu quero te encorajar a abrir a sua mente, a abrir o seu coração, para que você realmente possa receber de Deus nessa noite. Amém? Então, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça se você puder. Se você não puder, não tem problema. Eu quero que você simplesmente se conecte com o trono da graça de Deus. Amém? Paizinho, nós queremos te agradecer por mais um privilégio de poder ouvir a tua palavra, aprender a tua palavra, receber revelação da tua palavra. Senhor, eu abençoo cada ouvinte, Pai, em nome de Jesus, cada família representada, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu libero a tua unção nesse momento e eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus toda a dúvida seja dissipada em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor não é Deus de confusão. Senhor, o Senhor é Deus de clareza, Pai, e nós oramos para que a tua clareza possa realmente iluminar as nossas mentes, iluminar o nosso espírito, o nosso coração, Senhor, e que possamos sair edificados nessa noite através dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós desejamos obedecer, nós desejamos, Senhor, sermos pessoas que amamos a Deus e que obedecemos a Deus, que somos amados de Deus. Então, Senhor, que o Senhor possa ensinar a tua palavra, trazer a revelação que nós precisamos, para que nós possamos viver essa vida cristã e a cada dia mais, Senhor, desenvolver um relacionamento contigo que realmente é fundamentado na verdade, fundamentado na tua palavra, Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor é Deus de poder, que o Senhor é aquele que realiza milagres, que o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, sejam elas quais forem. E nós liberamos a tua unção, Senhor, a unção de Jeová Jiré, o Deus que provê sobre cada vida, Senhor, sobre cada pessoa que está me ouvindo nesse momento. Pai, que o Senhor possa ir de encontro às necessidades de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos com fé, Senhor, e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que pode ser um pouquinho controverso para alguns de vocês, que é sobre o batismo nas águas. Amém? Me foram enviadas algumas dúvidas, algumas perguntas que são extremamente importantes e muito relevantes, e eu quero de uma maneira muito, como eu posso dizer, de uma maneira muito dinâmica, de uma maneira muito simples, mas fundamentada na palavra de Deus, eu quero esclarecer essas dúvidas, responder essas perguntas, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém? Então eu quero estar falando um pouquinho sobre batismo, a importância do batismo, o que é o batismo. Amém? Eu tenho uma pergunta para fazer. Quem aqui ama Jesus? Amém. Glória a Deus. E quem quer ser amado por Deus? Amém. Todo mundo. Eu fico muito contente. Já é um ótimo começo. Amém? E você que está me ouvindo, aí, seja na sua casa, seja no seu escritório, seja no seu carro, eu tenho certeza que você é a mesma coisa. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque de uma forma ou de outra você ama Deus, você ama Jesus, você quer ser amado por Deus. Você quer aprender como você faz para ser bem sucedido espiritualmente, emocionalmente, para que tudo vá bem na tua vida. Amém? Então eu acho que essa já é a metade da batalha ganha. Amém? Vamos abrir em João 14, versículo 15, versículo 21 e versículo 23. Amém? João 14, versículo 15, 21 e 23.
Fala assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu perguntei a quem aqui ama Jesus. Amém? E todos levantaram a mão dizendo que amam a Jesus. E tem uma maneira de você mostrar, de você provar que você ama Jesus. E ele mesmo diz. Sabe o que eu acho lindo nessa caminhada cristã? Sabe o que eu acho maravilhoso assim, em relação à palavra de Deus? É que não deixa nenhum espaço para dúvida. A própria palavra traz todas as respostas. Amém? E as coisas que a gente vai estar estudando não são as minhas opiniões, não são os meus achismos, como eu costumo dizer, brincar. Amém? São as opiniões de Deus, são as coisas que Deus estabeleceu na sua palavra. E se você é uma pessoa que ama Jesus, e se você é uma pessoa que quer ser amada por Deus, então você é uma pessoa que crê na palavra de Deus, que crê na Bíblia. Amém? Então todas as coisas que a gente vai estar vendo, amém? Eu não vou estar entrando em muitos detalhes, eu vou estabelecer algumas coisas para que você possa tomar uma decisão e entender exatamente o que você está fazendo. Amém? E se você é uma pessoa que já foi batizada nas águas, amém? Você vai poder explicar para os teus discípulos, para as pessoas que você ensina a palavra de Deus de uma forma melhor, amém? Porque é importante, a pessoa que prega o evangelho, a pessoa que ensina e que discipula, ela precisa saber dessas coisas e ensinar essas coisas desde o início, porque é um fundamento da fé cristã, amém? Glória a Deus? Então são as coisas que Deus estabeleceu. Então existe uma maneira, é muito fácil a gente dizer que ama Deus, é muito fácil a gente dizer que ama Jesus. É muito fácil a gente dizer que nós queremos ser amados por Deus. Mas você sabe, como eu falo, o amor ele é uma ação. O amor é algo que você faz. Como é que você demonstra que você ama uma pessoa? Não é só por você dizer eu te amo. Amém? Porque muitas vezes você ouve eu te amo, você diz eu te amo, mas as tuas ações demonstram que você não ama a pessoa. Amém? Nós já estabelecemos isso, inclusive, num estudo meu sobre como ter uma fé que funcione, que eu falo sobre o amor de Deus, que eu falo do que a sua fé, ela precisa ser energizada pelo amor. E o amor é uma ação. Amém? O amor de Deus, o amor ágape, amém? O amor que o Senhor Jesus mandou que nós amássemos uns aos outros, ele é um amor de ação. Amém? Então é algo que você faz. Então como é que você demonstra, como é que você faz esse amor por Jesus? Ele deixa muito claro. Não deixa nenhum espaço para especulação. Ele fala, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. É isso que ele diz. Amém? Em outra versão fala, se vocês me amam, vocês vão fazer aquilo que eu digo. Amém? É isso que ele fala. Muito claramente, assim, não é? Ele fala o seguinte, tem uma outra versão, tá? É muito interessante aqui, que ele fala o seguinte, se vocês me amam, demonstrem esse amor fazendo o que eu disse a vocês. Amém? Então, glória a Deus. Agora vamos dar uma olhadinha no versículo 21. O versículo 21 diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Agora o versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Amém? Que palavra, né? Glória a Deus. Olha só na Bíblia Mensagem. Porque um mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão. Se alguém me ama, vai guardar minha palavra com o maior cuidado e meu Pai o amará. Amém? Então, nós já estabelecemos como é que você pode demonstrar esse amor que você diz que tem por Jesus e como você pode ser amado por Deus. Você pode ser amado por Deus se você obedecer aquilo que Ele fala para você fazer. Amém? Olha o versículo 24. Fala assim, ó, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Glória a Deus. Amém? Então, quem não ama a Deus? Como é que a gente sabe que quem não ama a Deus? Quem não obedece a Deus.
Amém? Então, se uma pessoa diz que ama a Deus, mas ela desobedece a Deus, essa pessoa não ama a Deus. Amém? João 8,32 fala uma coisa muito importante. Fala assim: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amém? Muitas vezes nós estamos dentro de uma prisão porque a gente não conhece a verdade. Mas aí você conhece a verdade e essa verdade te liberta. Amém? Não é a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade. Amém? Jesus prometeu que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. E eu sempre costumo dizer que você é liberto à medida da verdade que você conhece. Amém? Isso é muito importante que você entenda. É isso que Deus quer que você entenda. E hoje você vai conhecer um pouco mais a verdade da palavra de Deus. E se você tem sido aprisionado de alguma forma, seja na dúvida, seja na religiosidade, seja no tradicionalismo, seja mesmo nas suas próprias opiniões, você vai receber revelação dessa palavra e então você vai poder ser liberto. Porque o conhecimento da verdade traz libertação, traz liberdade. Amém? Então, nós precisamos nos concentrar nos mandamentos antes da gente ir ao céu, tá? Porque ele falou para você conhecer a verdade, ele falou para você obedecer os mandamentos que ele te dá. Então, como é que você pode obedecer alguma coisa que você não sabe? E é exatamente isso que eu quero estabelecer. Porque muitas vezes você talvez não esteja obedecendo porque você não sabe, você não foi ensinado. Amém? Você pensou que era de uma forma. Amém? Mas hoje você vai aprender um pouquinho mais e então você vai poder decidir aquilo que você deve fazer baseado na palavra de Deus, baseado nesse conhecimento que você vai receber. Amém? Em Mateus 28, 19 e 20, é conhecido como a grande comissão. Mateus 28 foi as palavras de Jesus um pouquinho antes dele voltar para o céu. Lembra que ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, passou 40 dias ensinando sobre o reino de Deus, amém? E depois ele subiu aos céus, amém? Então aqui, a gente, quando você tem uma carta, quando você recebe um ofício, alguma coisa, qual é a parte mais importante da carta? Muito bem, o princípio e o fim. Não é que tudo é importante, mas o princípio e o fim é mais importante. Porque o princípio começa a falar das coisas que são importantes e no final tem a conclusão. Amém? Aqui é a conclusão. Amém? Então é muito importante o que ele vai falar, porque são as últimas palavras dele, antes dele subir para o céu. Amém? Vamos ver o que ele fala? Ele fala assim, ó. Mateus 28, 19 e 20. Fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Glória a Deus. Então ele deu, esse é conhecido como a grande comissão. É a ordem que ele deu para a igreja, para ir e fazer discípulos de todas as nações, para batizar esses discípulos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar eles a obedecer todas as coisas, todos os mandamentos que ele deu. Amém? Glória a Deus. Tá? Então tem uma outra, como fala, no outro evangelho fala-se da mesma coisa de uma forma diferente. Amém? E no evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e versículo 16, fala assim, ó. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Glória a Deus. Então ele deu uma ordem: vai pregar. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? Então ele está te dando uma ordem. Esse é o mandamento do Senhor, para você crer e ser batizado. Amém? Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Por que eu tenho que ser batizado? A outra pergunta é: quando que eu tenho que ser batizado? Amém? E muitas vezes isso aconteceu comigo também, porque quando eu era pequenininha, eu fui batizada na igreja católica. Amém? Eu tinha um padrinho, uma madrinha e eles me batizaram. Eu nem me lembro do meu batismo. Amém? Então muitas vezes vem essa pergunta: mas eu já fui batizado, por que eu preciso ser batizado de novo? Esse não conta? Amém? E outra pergunta que é uma pergunta muito válida, muito relevante é:
como é que eu posso ter certeza que eu estou pronto para ser batizado? Amém? Então, eu não vou responder essas perguntas todas baseado nas minhas opiniões e nos meus achismos. Como eu disse, eu vou procurar te responder baseado na palavra de Deus. Então, eu vou deixar a Bíblia falar. Amém? Porque a Bíblia, ela fala. Amém? Então, vamos dar uma olhadinha em Atos 2, versículo 38 e versículo 41. Amém? Atos 2, 38 e 41. Tá? A gente vai passear um pouquinho sobre a palavra, né? Através da palavra, porque todas as respostas que a gente precisa para essas questões, que são questões muito importantes, tá? Porque isso depende da sua salvação, depende da sua caminhada com Deus. Amém? Depende do sucesso da sua caminhada, do seu relacionamento com Deus. Então, são questões importantíssimas. São perguntas muito sérias e muito relevantes. Então, eu vou deixar a palavra de Deus responder essas perguntas, amém? Então, tenha um pouco de paciência, se você está em casa me acompanhando, anote esses versículos, medite nesse versículo, leia, estude e deixe a palavra de Deus, o próprio Deus, falar com você, amém? Então, vamos lá, Atos 2, versículo 38 e versículo 41, amém? Glória a Deus. E a palavra diz assim, tá? Que essa aqui é a pregação de Pedro, tá? Que ele pregou, foi no dia de Pentecostes e tudo, e aí ele prega o evangelho, ele fala sobre Jesus, e aí olha o que acontece. Versículo 38. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Vamos ler mais, ó. Versículo 36 e 37, para a gente entender o que ele está falando. Ele fala assim, ó. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Aí Pedro responde, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E o versículo 41 ele fala, eles se dedicavam, 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Podemos dizer que foi um bom dia para Pedro, né? Foi um bom dia. Eu acho que Pedro teve um bom dia, né? Glória a Deus, eu quero ter um dia como esse. Amém? Pregar o Evangelho, falar de Jesus e 3.000 pessoas se converterem, serem batizadas. Amém? Glória a Deus. Tá? Então, a primeira pergunta, por que eu devo ser batizado? Para perdão dos pecados, a palavra respondeu. E quando que eu devo ser batizado? Imediatamente. Amém? Imediatamente. O crer e o ser batizado é no mesmo fôlego, é na mesma hora. Era assim que acontecia. Amém? É assim que Deus ordenou que fosse. Amém? A gente viu, eles creram na palavra. Amém? Se arrependeram e imediatamente a palavra fala, eles foram batizados. 3.000 pessoas. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma olhadinha agora em Atos, algumas páginas. Atos 8, versículo 12 e versículo 14. Fala assim, ó. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Tanto homens como mulheres. Amém? O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Amém? Glória a Deus. Tá? A gente pode ver aqui nesses versículos, tá? Que homens e mulheres foram batizados imediatamente. Eles ouviram a mensagem, ouviram a palavra de Deus, ouviram a pregação do Evangelho, de que Jesus salva, liberta, batiza, cura, prospera. Amém? E imediatamente eles se arrependeram, aceitaram aquela palavra e foram batizados imediatamente. Amém? Vocês notaram aqui uma coisa muito importante, tá bom? No versículo 12, que fala que creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Amém? Não fala que foram batizados bebês. Amém? Você notou isso? Homens e mulheres, está falando de pessoas maiores, não bebês.
Amém? Por quê, gente? Você não pode confessar Jesus por outra pessoa. Entendeu? Você que está me ouvindo, de repente você é mãe, você é pai, você não adoraria que o teu filho confessasse Jesus como Senhor e Salvador? Que tivesse relacionamento com Deus, que fosse para a igreja, que lesse a Bíblia, que mudasse de vida, que se arrependesse? Mas você pode confessar Jesus por essa pessoa? Você não pode. Por quê? Porque é uma decisão pessoal. Por isso que a gente fala que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Sou eu que tenho que aceitar. Você não pode aceitar Jesus por mim. Eu não posso aceitar Jesus por você. Amém? O pai e a mãe não podem aceitar Jesus pelo filho, pela filha. Amém? Então, o que acontece? Você só pode confessar quando você tem consciência. Uma criança, um bebê de 2 meses, 3 meses, 2 anos, 3 anos, 4 anos, tem consciência do que é pecado? Nem pecado ela tem. Amém? Como é que ela pode se arrepender se nem pecado ela tem? Amém? A gente considera até 7 anos é a idade da inocência. A criança não tem maldade. Ela ainda não sabe discernir o bem do mal. Amém? A partir dos 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, ela já tem uma consciência. Ela pode entender, ela pode discernir. E aí ela pode escolher por ela mesma. Mas uma criança de 4 anos, de 5 anos, ela não tem como entender essas coisas. Amém? Então, por que criança? Por que o batismo da igreja católica ou qualquer outra igreja? O meu marido, por exemplo, ele é britânico e lá eles têm o hábito de batizar as crianças, mesmo na igreja presbiteriana, na igreja batista. Amém? Eles batizam bebês. Tá? Mas é uma coisa que é biblicamente incorreta. Amém? Você não vai achar nenhum versículo na Bíblia que diz que um bebê foi batizado. Amém? Porque você não tem como confessar Jesus por uma criança, por outra pessoa. Amém? Então, esse batismo que nós recebemos, como sendo um país católico, por exemplo, a minha família era católica, apesar também de mexer com o ocultismo, esse batismo é inválido, esse batismo ele não serve. Esse batismo não é bíblico. Amém? Porque uma criança ela não tem como discernir o bem do mal, o certo do errado. E ela não tem como confessar Jesus conscientemente como Senhor e Salvador da sua vida. Então, se o batismo é algo que é para o perdão dos pecados, como é que essa criança vai ter entendimento disso e poder se arrepender? Amém? Glória a Deus. Vamos continuar? Aí no capítulo 8 mesmo, versículo 36, 37 e 38. Amém? Vamos começar aqui no versículo 34. Fala assim: o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus, pregou o Evangelho. Amém? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui é a água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o seu coração. Quem aqui crê em Jesus de todo o seu coração? Glória a Deus. Amém. Amém. Então, ninguém pode te negar a água. Amém? Glória a Deus. Então, a terceira pergunta que foi: como eu posso saber se eu estou pronto? Amém? Você pode saber se você está pronto se você crê em Jesus de todo o seu coração. Foi isso que Filipe aqui falou. Tá? No versículo 37, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Glória a Deus. Amém? Então, como é que eu sei? Como eu posso saber se eu estou pronto? Algumas pessoas dizem: mas eu faço tantas coisas erradas, eu não sei se eu estou preparado para tomar esse compromisso. Amém? Eu quero desmistificar esse negócio de batismo. Amém? Não tem nada de místico no batismo. O batismo é um mandamento. Amém? E se você diz que você ama Jesus e que você quer ser amado por Deus, a gente viu lá em João 14, tá? O versículo 15, do 21 e o 23, que se você ama Jesus, você obedece a palavra dele. E se você obedecer a palavra dele, Deus vai te amar. Você vai ser amado por Deus.
Amém? E a gente já estabeleceu por que você deve ser batizado, porque batismo é para o arrependimento, é para perdão dos pecados. Nós já estabelecemos quando você deve ser batizado. Você é batizado imediatamente. Quando você ouve a palavra e você crê nessa palavra e você se arrepende, você deve ser batizado imediatamente. Não é uma semana depois, não é um mês depois, não é 5 meses depois. Amém? É imediatamente. Nós vimos isso em alguns versículos, no Atos 2, 38, 41. Nós vimos isso em Atos 8, 12 e 13. Nós acabamos de ver isso aqui em Atos 8, 36 ao 38, com o eunuco e Filipe. Amém? Nós também já estabelecemos como é que eu posso ter certeza que eu estou pronto. Você está pronto se você crê em Jesus como Filho de Deus de todo o seu coração. Você crê? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então você está pronto para ser batizado. Amém? A palavra não fala nada em relação a você ser maravilhoso, a você saber toda a Bíblia, a você estar preparado para ser pastor, missionário, não. O único requisito é que você creia de todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Nós já estabelecemos, tá, desse fato. Eu já fui batizado. Amém? Será que o meu batismo é válido? Eu já fui batizado na igreja católica, eu já fui batizado na igreja presbiteriana quando eu era bebê, que foi o caso do meu esposo. Amém? Nós também já estabelecemos que você não tem como confessar Jesus por outra pessoa. Amém? É um ato da sua livre e espontânea vontade. Eu não posso decidir por você, eu não posso decidir pelos meus filhos. Amém? É pessoal. Então, o batismo, sendo bebê, sendo uma criança, ele não é válido biblicamente, porque essa criança não tem conhecimento, não tem discernimento do que é certo e do que é errado, e assim não pode confessar Jesus, não pode se arrepender. Amém? Agora vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui. Um outro versículo. Amém? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que está no capítulo 9, a gente vê aqui a história, aqui mesmo em Atos, no capítulo 9, a gente vê a história de Saulo, que depois veio a ser o apóstolo Paulo. Amém? Capítulo 9, versículo 18, fala assim, olha só, vamos ver aqui no versículo 17. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Amém? Quando que ele foi batizado? 1 mês depois, 5 anos depois, 1 ano depois? Imediatamente. Amém? Imediatamente. Por quê? Porque o batismo é para perdão dos pecados. Amém? Vamos dar uma olhadinha aí em Atos mesmo, capítulo 10, versículo 47 e 48. Atos 10, 47 e 48. Fala assim, A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Amém? Essa história do centurião Cornélio, tá? Que não era nem judeu, ele era gentil. Tá? Mas a palavra diz que ele era um homem que dava suas esmolas, ele entregava seus dízimos, suas ofertas, ele temia Deus. Tá? Um anjo apareceu para ele e disse que era para ele chamar Pedro, que Pedro iria contar para ele o que ele precisava ouvir. E Pedro veio, pregou o evangelho para ele. Amém? E aí fala aqui no versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Ordenou que fossem batizados. Quando? Imediatamente. Amém? Glória a Deus. Tá? Foi uma ordem. Tá? Agora aí mesmo em Atos,
algumas páginas, capítulo 16, versículo 14, versículo 15. Vamos ler a partir do versículo 13. Eu sempre gosto de ler um versículo antes para você entender o contexto da história. Amém? Aqui já está numa cidade chamada Tiatira, em Filipos. Fala assim, ó: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Amém? Eles estavam ali procurando um lugar de oração. Daqui a pouco se reuniram as mulheres. Eles começaram a anunciar as boas novas, o evangelho, pregar Jesus. Amém? Elas receberam a palavra e já estavam ali na beira do rio. Ali mesmo foram batizadas imediatamente, porque creram de todo o seu coração. Amém? Glória a Deus. Aí mesmo no capítulo 16, versículo 29 ao 33. Olha que bênção. É do terremoto, tá? Paulo e Silas na prisão. Amém? Meia-noite eles começam a louvar a Deus e tem o maior terremoto. Amém? E as correntes de todos os presos se soltam. O carcereiro chega lá, já pronto para tirar a própria vida, porque achou que tinha todo mundo fugido. Ele pede luz. Amém? Olha o que acontece. Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Tá? Porque é um terremoto que nada destrói, porque o terremoto de Deus é assim. Amém? Estava tudo intacto, só as correntes que foram soltas. E ele nunca tinha visto nada daquilo. Tanto é que os presos não foram a lugar nenhum. Tremenda coisa do céu. Amém? E aí ele estava: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí sabe o que eles responderam? O versículo 31 fala assim: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Ou seja, se você crê e se os da sua casa crerem, vocês vão ser salvos. Amém? E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Tarde da noite, de madrugada. Tá? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele pergunta. Olha, creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo, você e a sua casa. Aí foram para lá, pregaram a palavra de Deus, pregaram o evangelho. Amém? O carcereiro limpou eles porque eles tinham tomado muitas chibatadas. E assim que eles foram limpos, eles batizaram o carcereiro e todos os seus. Amém? Imediatamente. Amém? Então quando que eu devo ser batizado? Imediatamente. Amém? Imediatamente. Capítulo 18, versículo 8. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Imediatamente. Amém? Capítulo 19, versículo 4, versículo 5. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Quando? Imediatamente. Porque o batismo é para arrependimento. Jesus se batizou, ele não tinha nada do que se arrepender. Sabe por que ele foi batizado? Amém? Para te dar um exemplo. Amém? Se Jesus foi batizado, você também precisa ser batizado. Jesus foi batizado com quantos anos? Foi batizado quando ele era bebezinho? Não, ele foi batizado quando ele era um homem adulto. Amém? Por que ele fez? Ele precisava fazer? Ele fez para te deixar como exemplo. Amém? Então, se você ama a Deus, você vai fazer aquilo que Jesus mandou você fazer. Ele disse que para nós irmos a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar essas pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar essas pessoas a obedecer todas as coisas que ele ensinou. Amém? Se você ama Jesus, você obedece os seus mandamentos. E se você obedece os seus mandamentos, você também é amado por Deus. Amém? Vamos dar uma olhadinha em Mateus
capítulo 3, Mateus 3, versículo 13. Mateus 3, 13. Fala assim, ó. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Amém? João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Amém? Jesus foi batizado. Amém? Jesus foi batizado. Vamos dar uma olhadinha em Marcos capítulo 1. Marcos 1, versículo 9. Tá? Fala assim: naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Amém? Tá? Você pode ver a mesma passagem em Lucas 3, versículo 21. Amém? Para a gente terminar, vamos abrir em Lucas 7, versículo 30. Lucas 7, versículo 30. Amém? Por que eu preciso me batizar? Por que o batismo é uma coisa importante? Amém? O batismo é a sua confissão pública da sua fé em Jesus Cristo. Amém? Batismo é identificação com Jesus Cristo. Amém? Batismo é uma ordenança. Batismo é fundamento da fé cristã. Amém? Batismo é sinal da sua obediência. Ele diga: creia e seja batizado. E Deus está dizendo para você: creia e seja batizado. As duas coisas andam juntas. Por que eu tenho que ser batizado? Batismo é para perdão dos pecados, é demonstração de arrependimento. Quando que eu devo ser batizado? Imediatamente, como a gente viu em todos esses exemplos. Amém? Como é que eu posso ter certeza que eu estou pronto para ser batizado? Se você crê em Jesus, sendo Filho de Deus de todo o seu coração. Amém? Glória a Deus, você está pronto. Eu tenho certeza que você está pronto. Amém? Lucas 7, versículo 30. Fala assim, ó. Lucas 7, 30. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Amém? Versículo 29. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Amém? Você quer rejeitar o propósito de Deus para a tua vida? Eu não quero. E eu com certeza não quero que você rejeite. Seja por falta de entendimento, seja por alguma dúvida, seja por sua tradição, por sua religiosidade. Amém? Eu quero te encorajar a não ser como esses fariseus que rejeitaram o propósito de Deus para a vida deles, não desejando, rejeitaram ser batizados. Amém? Então eu quero te encorajar a obedecer a palavra de Deus. Amém? Por que eu tenho que ser batizado? Amém? Eu já fui batizado quando eu era criança. Não, esse batismo que você teve, se você teve esse tipo de batismo, esse batismo não está na palavra de Deus. Não foi uma ordenança do Senhor. Deus não mandou a gente batizar bebês. Amém? Como a gente viu lá em Atos 8, 12. Eram homens e mulheres, adultos. Amém? Tá? A gente costuma batizar. Eu me batizei quando eu tinha 12 anos de idade. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que eu cria em Jesus como Filho de Deus. Eu sabia que eu queria Deus na minha vida, Jesus na minha vida. Amém? E eu nunca me desviei dessa decisão. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você não perca o propósito de Deus para a tua vida. Amém? Eu tenho uma palavra muito interessante que está em Romanos 6. Romanos capítulo 6. E eu quero terminar com essa palavra. Amém? Romanos 6. Eu gosto muito dessa palavra. Fala assim, ó. O que vamos fazer então? Continuar pecando para que Deus continue perdoando? É claro que não. Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam que abandonamos aquilo tudo para sempre? É o que acontece no batismo. Ao entrar na água, deixamos para trás o velho país do pecado. Quando saímos da água, entramos no novo país, o da graça, uma nova vida numa nova terra.
É isso que o batismo nessa vida em Jesus significa. Quando somos mergulhados na água, é como o sepultamento de Jesus. Quando somos levantados da água, é como a ressurreição de Jesus. Erguemo-nos para um mundo cheio da luz do nosso Pai, e assim podemos ver por onde estamos indo, no novo país da graça soberana. Amém? Mais claro que isso, impossível. Nosso velho modo de viver foi pregado na cruz com Cristo, um fim decisivo para aquela vida miserável de pecado. Não estamos mais à mercê do convite do pecado. Cremos que, se estamos incluídos na morte de Cristo, que venceu o pecado, estamos incluídos também em sua ressurreição, que nos traz vida. Amém? Glória a Deus. Que palavra tremenda. No batismo, quando você é mergulhado, amém? Isso deixa mais uma vez uma coisa muito clara. O batismo bíblico é por imersão e não por aspersão. Amém? Para que ele precisava entrar no rio se ia só respingar água na cabeça dele? Amém? Glória a Deus. Quando você mergulha, amém? É como se você estivesse dizendo, é isso que essa palavra disse aqui em Romanos 6. Você está morrendo, você está se identificando com a morte de Jesus. E quando você ressurge da água, é como se você estivesse sendo ressuscitado com Jesus. Então o batismo é a sua identificação com Jesus. Amém? Como é que você pode dizer que crer em Deus, que você crê em Jesus, que você ama a Deus, se você não se identifica com Ele? Nem com a sua morte, nem com a sua ressurreição através do batismo. Então o batismo é uma coisa muito importante, porque Jesus falou para você crer e ser batizado. Amém? Batismo é para perdão dos pecados. Batismo é sinal de arrependimento. Batismo é identificação com a morte e com a ressurreição de Jesus. Batismo é você se levantar, você ressurgir para uma nova vida em Jesus. Amém? Quando que eu devo ser batizado? Imediatamente. Amém? Como que eu posso ter certeza que eu estou pronto? Se eu creio que Jesus é o Filho de Deus de todo o meu coração. Amém? Eu quero te encorajar a obedecer essa palavra. Amém? Glória a Deus. Eu espero ter te explicado de uma forma dinâmica, de uma forma ungida, amém? Sobre o batismo nas águas, uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, uma ordenança para mim, uma ordenança para você. Amém? Eu quero te encorajar a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos e nós vamos orar. Te lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo DDD 13 3029 7779 ou por e-mail igreja.tudonovoemcristo@gmail.com. Escreve pra gente, mande o seu pedido de oração, me manda um recadinho que eu gosto de ouvir de vocês. Amém? Se você precisa de uma cópia dessa ou outras mensagens e áudio, escreve pra gente, liga pra gente. Amém? Nós estamos aqui para te abençoar, nós estamos aqui para fazer com que você cada vez mais possa ter relacionamento com Deus. Aprenda a obedecer a Deus, aprenda os mandamentos de Deus. Amém? A palavra vem que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E você ouviu a palavra de Deus. E agora você vai poder tomar uma decisão, não baseada na sua opinião, na minha opinião, mas baseado na palavra de Deus, na ordem de Deus. Amém? Eu costumo dizer uma coisa, né? Imagina que Jesus está na sua frente. Imagina Ele na sua frente. Se Ele te pedisse alguma coisa, você diria não para Ele? Você teria coragem de olhar assim para Ele e falar assim, não, Jesus, não, Deus. Fala aí, não, Deus, não, não, não. Quando você se recusa a obedecer a Deus, por exemplo, através do batismo, você está fazendo justamente isso. Você está falando, não, Deus, não, eu não vou obedecer. Não, eu não te quero. Não, eu não quero você na minha vida. Amém? Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, é aquele que me obedece. E aquele que me ama e que me obedece também será amado pelo meu Pai. Abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Pai, nós queremos obedecer a Tua palavra, nós queremos ouvir a Tua voz e a Tua voz somente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para as pessoas que estão ouvindo essa palavra pela primeira vez, que estão começando essa caminhada cristã, Senhor, onde tantas coisas são novidades e tantas coisas vão
contra aquilo que aprenderam desde a infância, Pai. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, traga revelação, que o Senhor, em nome de Jesus, possa fazer com que toda a dúvida seja dissipada, Senhor, e que cada pessoa possa decidir por si mesmo obedecer a Tua palavra o quanto antes, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos demonstrar o nosso amor através da nossa obediência, porque então saberemos que somos Teus, porque então saberemos que somos amados por Ti, Pai. Então eu abençoo cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Pai, as pessoas que já foram batizadas, eu também abençoo essas pessoas por a sua coragem de obedecer a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa ensiná-las a passar essa mensagem adiante e a ensinar as suas ovelhas, os seus discípulos, Senhor, da importância dessa obediência, dessa ordenança cristã, Pai. Em nome de Jesus eu os abençoo, Senhor, em nome de Jesus, e te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, não deixa margem nenhuma para especulação nem para dúvida, mas porque o Senhor deixou todas as coisas muito claras, muito explícitas na Tua palavra, a fim de que nós possamos entender e obedecer a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso. Obrigada pela Tua paciência conosco, obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, nós te agradecemos pelo privilégio de te conhecer ainda nessa vida, Paizinho, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Eu quero que você repita assim comigo. A partir de hoje, eu decido amar a Jesus e demonstrar o meu amor através da obediência. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Mais uma vez, obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho, obrigada pela confiança e que você seja tremendamente abençoado. Porque a minha vida, ela só tem sentido quando eu sei que você está sendo abençoado, porque eu sei que o meu chamado, eu fui criado, o propósito de Deus, a minha missão nessa terra é ajudar as pessoas a serem mais felizes, a terem relacionamento com Deus, a viverem uma vida abundante. Então eu fico muito contente quando eu vejo que você está crescendo, que você está evoluindo e que você está sendo abençoado. Então seja feliz, seja abençoado, seja obediente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.